Sou a professora Cristina, da Escola do Trabalho do bairro do Areão, e trouxe para vocês um pequeno resumo sobre anatomia capilar. Sejam todos bem-vindos e vamos seguir em frente. Alunos, os pelos e cabelos, eles são anexos cutâneos importantes, pois ajudam a regular a temperatura corporal, equilibrando e protegendo tanto o couro cabeludo como a pele da exposição ao sol e outros danos físicos. No nosso caso, falando dos fios de cabelo, a nossa proteção é o couro cabeludo, que protege o nosso crânio e, por sua vez, os cabelos protegem o couro cabeludo. Então, o que é interessante a gente saber é que os fios, eles nascem, eles começam a ter o início da vida ainda no útero, nessa vida uterina. Aos 3 meses de gravidez de uma mamãe, os fios já começam a nascer. Então, é um processo muito interessante, E o que a gente precisa também estar ciente de que, além dos fios proporcionar a beleza, eles proporcionam proteção, certo? Então, a sua essência, a sua existência é muito importante para a proteção e para a beleza. Então, é um conjunto bom, É um conjunto benéfico. Então, assim, ele tem muito valor, então ele precisa ser cuidado, ele precisa ser irrigado, Então, isso vai ser explicado nos próximos slides, ok? Alunos, agora nós vamos falar, dentro da anatomia capilar, sobre os componentes, as características e os componentes que formam o fio do cabelo internamente no couro cabeludo, certo? Esse é um assunto muito importante e ele é bem extenso, mas nesse nosso slide nós vamos trabalhar mais essa introdução a respeito da anatomia capilar, porque existem algumas fases, algumas características mais específicas, mais profundas, a respeito do fio do cabelo, ok? Então vamos começar com a haste pilosa. O que é a haste pilosa? É o fio de cabelo, fibra natural formada por células queratinizadas, onde se desenvolve dentro de uma estrutura localizada na derme. Então, assim, essa estrutura é interna, entende? Então, nós estamos falando da formação do fio internamente no couro cabeludo. Então, a derme ou córeo é a camada intermediária entre epiderme e a hipoderme, formado pelo tecido conjuntivo sendo mais espesso, mais grosso na pele. Então, ele trabalha entre. Então, é aí que começa a formação do nosso fio. Aqui no próximo slide, pessoal, o folículo piloso, que também faz parte dessa estrutura, é uma estrutura dérmica tegumentar capaz de produzir um pelo, cabelo unitariamente. Então, alguns estudiosos dizem que não nasce apenas um fio, são mais fios, mas nesse caso, no nosso estudo, é unitário, nasce um fio por vez. Em sua base encontra-se o bulbo capilar, a raiz do cabelo. Então, ali é a alma de tudo. É por ali que começa a germinar, começa a nascer, a brotar esse fio de cabelo. A papila é ligada às artérias e veias, fornecendo sangue e nutrição, eliminando resíduos nocivos. Então, assim, a papila ela é responsável pela nutrição, ela é responsável pela vida, pelo desenvolvimento deste fio. Então, assim, é extremamente importante que tudo esteja ali bem equilibrado. Por sua vez, a papila possui células germinativas, onde ocorre a produção de queratina, sendo as mesmas responsáveis pela criação do fio de cabelo. Então, a papila ela tem uma função extremamente importante. Não perde para nenhuma outra das características, mas a função dela é extremamente importante, certo? Pessoal, na sequência, falando sobre as glândulas sebáceas, elas são responsáveis pela produção de sebo, lubrificando os fios e o couro cabeludo. Em média, o ser humano possui cerca de 90 a 150 mil fios de cabelo. Então, as glândulas sebáceas
tem uma particularidade, né? Porque assim, se ela estiver em desequilíbrio, o que pode ocorrer? Queda de fios. Então, quando a pessoa tem uma produção excessiva de sebo, ocorre esse problema de queda. E também a falta desta produção também vai ocorrer uma queda substancial. Então, assim, precisa estar equilibrado, né? As glândulas sebáceas, ela tem essa oscilação e vai de organismo para organismo, ok? E apesar da importância dos fios de cabelo, né, para proteção térmica, como para a aparência pessoal, os interesses aos estudos científicos não propagaram, ocorrendo uma ruptura do conhecimento mais profundo sobre a morfologia capilar. Então, o que acontece, gente? Aqui eu estou passando para vocês um pequeno resumo, certo? Porque a anatomia capilar como eu disse, ela é extensa, ela é profunda, né? É um estudo importantíssimo e muito profundo. Então, mas o que acontece, né? Muitos estudiosos fizeram pesquisas, estudaram o tempo todo, porém, eu acho que houve essa ruptura ocorreu devido à falta de até prestar a atenção nas mudanças de raça, né? Os fios de cabelo eles foram mudando ao longo dos anos por várias situações, né? Por várias situações. Então, infelizmente, parou um pouco esse estudo, né? E nos deixa numa posição vulnerável, porque o fio de cabelo nós precisamos saber, nós precisamos conhecer bem esse fio. Então, como eu sempre falo, o estudo é extremamente importante. Sempre devemos estudar, pesquisar, conhecer o fio, conhecer cada tipo de fio de cabelo, para que possamos trabalhar em cima disso e fazer um tratamento específico e mantê-los saudáveis e fortes. Olha, aqui é uma pequena ilustração, né? São duas ilustraçõezinhas, apenas para vocês entenderem a formação, né? O início de tudo, né? O início dessa vida capilar, né? Então, mas pesquisem, ok, alunos? Pesquisem sempre, procurem estudar cada item, porque é muito importante, volto a dizer, ok? Então, é só para vocês verem, entenderem como existem vários componentes. Tem mais componentes, ok? Mais componentes, além do que está demonstrado aqui nessas figuras. Mas é só para vocês entenderem como que funciona o mecanismo, tá certo? Dentro do nosso estudo, né, tem umas observações importantes que nós devemos sempre estar atentos a isso, né? Por isso, sempre estudar. Então, para que possamos ter um desenvolvimento celular e um crescimento dos cabelos dentro da normalidade, é necessário que toda a estrutura esteja funcionando perfeitamente. Então, o que isso quer dizer, gente? O cabelo, o organismo precisa estar nutrido para que essa nutrição chegue ao fio, certo? Chegue aos cabelos. Indiretamente, mas chegue aos cabelos. Então, os nutrientes estejam chegando até as células matrizes. Qualquer alteração na alimentação, uso de medicamentos contínuos, oscilações hormonais ou fatores psíquicos podem causar uma alteração na reprodução celular e, com isso, prejudicar a produção do fio de cabelo. Com certeza. Existem fatores internos e externos que prejudicam essa produção, né? Então, esses problemas orgânicos, alguns a gente consegue resolver, né? Tendo uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? A gente até consegue. Porém, se for uma situação de uso de remédios contínuos, passagens de idade, principalmente menopausa, ou problema de tireoide, também isso prejudica demais o desenvolvimento desse fio. Então, temos que estar atentos a isso. Qual é o tratamento que deve ser feito, né? Quais os cuidados que nós devemos manter com isso, certo? Uma alertinha que eu coloquei aqui para vocês
que a queda de cabelo acentuada, né, é um pouco preocupante. Então, tem alguma coisa errada, alguma coisa está em disfunção no organismo. Então, fica esse alerta. Precisa saber o que acontece. Muitas vezes, a pessoa pode até falar, nossa, mas eu me cuido tanto, né? Chega um cliente, uma pessoa, você vai fazer uma análise daquele cabelo, e o cliente chega e fala, não, mas eu me cuido, eu não tenho problema nenhum e tal. Porém, qual é o dia a dia dela? Porque se uma pessoa, né, se um cliente lava os cabelos numa água muito quente, prende os cabelos molhados, dorme com os cabelos molhados, isso tudo é prejudicial ao fio. Então, o fio de cabelo, gente, é uma base delicada. Não é pela quantidade de fios que a pessoa tem que vai tirar essa leveza, como eu posso explicar para vocês, essa delicadeza do fio, esse cuidado ele precisa ser mantido, né? Então, por isso é importante que saibamos o que acontece. Então, quando um cliente chega, né, no nosso estabelecimento, é importante que façamos a fichinha anamnese. Uma ficha anamnese ela é extremamente importante, por quê? Porque nós precisamos saber o que acontece organicamente com essa pessoa, né? Então, isso vai nos ajudar muito a fazer um diagnóstico precoce para que saibamos qual o procedimento, né? Qual é a forma que devemos cuidar desse fio. Alunos, é natural que nós nos preocupemos, né, com o fio de cabelo em sua extensão, certo? Então, nós nos preocupamos com o comprimento do cabelo, esse cabelo nós queremos que esteja sempre saudável, nutrido, com brilho, não é? Mas o principal componente desse cuidado é o couro cabeludo. Então, se o couro cabeludo se encontra saudável, automaticamente os fios também, não necessariamente, tá, gente? Porque às vezes a gente esquece de ter os cuidados específicos, principalmente quando os cabelos são longos, né? Então, a gente esquece da delicadeza do fio. Então, esse cuidado, ele deve existir tanto para o couro quanto para o fio de cabelo. Ficar sempre atento, né? Porque queda de fios acentuadas é sinal de alerta. Então, tem alguma coisa acontecendo e aí pode ocorrer até calvície. Então, pode ocorrer algumas doenças que podem ser tanto genéticas quanto adquiridas. Então, por isso que a gente tem que conhecer bem, né, o nosso trabalho. Por isso, o estudo que eu falo sempre. Além de uma alimentação saudável e beber água com frequência, massagem capilar é um forte aliado. Por quê? Para a oxigenação e circulação sanguínea. Isso vai ser muito benéfico ao fio e você consegue fazer uma irrigação de tudo. Se caso esse couro cabeludo estiver com falta de sebo, né? Você já vai descobrir o trabalho que é necessário fazer, o tratamento necessário a ser feito. E se tiver excesso, você também consegue fazer esse diagnóstico, você também consegue cuidar, ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para dar uma explanaçãozinha um pouco, né, a respeito dos cuidados que nós devemos ter com os nossos cabelos e o conhecimento da origem de tudo, de como surgiu esse fio de cabelo, de como nasce a procedência e como é o desenvolvimento desse fio de cabelo. Alunos, aqui eu coloquei as referências, né, de onde eu busquei o estudo para vocês, para poder passar para vocês um pequeno resumo a respeito da anatomia capilar. Agradeço muito a atenção de vocês, se cuidem e até o próximo tema.